Oi, gente, boa tarde. Já quase início de tarde, estamos retomando as atividades do nosso simpósio e nós temos agora uma palestra do professor doutor José Carlos Veras de Migueli, que é psiquiatra, psicanalista, ligado à IPA, uma pessoa com grande experiência clínica na área de saúde mental, na área de psicanálise, e que tem uma boa contribuição a dar a todos nós da sua experiência. E eu quero dizer a quem está assistindo online que já durante a palestra, quem tiver perguntas, pode ir enviando, que vai ter alguém recolhendo, que para a hora do diálogo com o palestrante, já poderemos ter essas perguntas. O Dr. José Carlos, ele fará uma palestra focando o tema como acontece a organização da experiência analista e paciente, na medida que a análise e a transferência se desenvolvem. Então, ele terá um tempo inicial de aproximadamente 45 minutos para a sua exposição, e, na sequência, poderá abrir um diálogo com todos nós. Tá bem? Então, com a palavra, Zé Carlos. Bom, boa... Tem um aviso precisando do carro, o dono do carro GEG 3007, Civic. Ir até o local, por favor. Bom, bom dia a todos, né? Esse tema que me coube falar hoje, eu achei importante, como eu sei que tem pessoas aqui que não são diretamente da área psi, mas são também da área de educação e outras afins, então achei importante dar uma ambientada no tema, começando por falar um pouco do inconsciente e principalmente o inconsciente no contexto do início da psicanálise com Freud. Então, até a época do Freud, o pensamento filosófico, cultural e científico considerava que a mente, o psiquismo, era igual à consciência, né? Então, o termo inconsciente era mais usado adjetivamente, apenas para se referir a tudo que não era consciente. É como se fosse uma franja da consciência, né? Fazendo uma comparação não muito apropriada, mas que talvez seja didática. Se a gente pensasse que a consciência era considerado o motor da nossa vida psíquica, o inconsciente seria o barulho do motor, algo sem nenhum sentido, sem nenhum significado prático, né? Mas a teorização do Freud veio virar isso de ponta cabeça, né? Quando, na interpretação dos sonhos, em 1900, Freud colocou: o inconsciente é o psíquico verdadeiramente real. Quer dizer, virou de ponta cabeça o que era considerado até então. E a consciência, pelo contrário, passou a ser o lugar da ilusão, o lugar onde seriam apenas as manifestações da consciência efeitos de superfície do inconsciente. Comparando como se o inconsciente fosse o oceano, a consciência é só as ondas do oceano, né? O que não quer dizer que a consciência não tem importância para o Freud, porque é só através da consciência que a gente pode chegar ao inconsciente, né? Por exemplo, os sintomas, os atos falhos, os cacuetes, os tiques, uma série de coisas que são como se fossem falhas do discurso racional, eles são sinais que revelam que há algo a ser desvendado no inconsciente. Então, apenas para dar um exemplo, uma pessoa vai a um velório e
ao dar os cumprimentos para a viúva, em vez de dizer meus pêsames, ele diz meus parabéns, né? Faz uma coisa totalmente absurda, que para o pensamento da época isso seria um mero equívoco ao nível do aparelho cognitivo da pessoa, e que para o Freud não, revela a verdade de um desejo inconsciente inadmissível para a consciência da pessoa, ou seja, recalcado. O que aquilo poderia revelar é que, na verdade, ele tinha um desejo pela viúva, como mulher, e o obstáculo à realização desse desejo era o marido. Se o marido tivesse morto, tudo bem. E o marido, por acaso, podia ser um amigo dele, então ele não podia admitir esse desejo na consciência dele. Então ele recalcava, ficava escondido, esperando alguém que o revelasse. Então, e o Freud também, faltou citar, né? Por exemplo, o sonho. O sonho, quando a gente tem consciência de um sonho, é a consciência onírica, que mostra que há alguma coisa ali a ser revelado, a ser decifrado, né? Então, faz parte da identidade do analista conhecer mais a fundo o funcionamento do inconsciente, a sua realidade. Para isso, é a análise pessoal do analista, né? Agora, o tema mais específico, o outro tema mais específico da psicanálise é a interpretação. Quer dizer, esse sintoma que eu citei, da pessoa dar os pêsames em vez dar os parabéns em vez dos pêsames, ele precisa ser decifrado, é um código, né? Disfarçado pelas defesas do paciente. E a tarefa do analista, no início da psicanálise, era revelar aquele enigma do inconsciente, revelar o sentido daquele sintoma do paciente. E isso, no início também da psicanálise, se chamava interpretação. E a interpretação deveria ser feita na transferência. A transferência que, na verdade, é o tema que me coube mais aqui hoje, né? A transferência, por outro lado, também é inconsciente. É tudo aquilo do inconsciente do paciente que ele coloca na figura do analista, né? E que nada mais é o que é transferido quando a consciência já está instalada, é o modo específico que aquela pessoa adquiriu de viver a sua vida amorosa, a sua vida sexual, na sua infância e na sua adolescência, de preferência. Mas não só a vida desejante, mas também a vida dos sintomas negativos, da raiva, do ódio e tudo mais. Então, é um modo de ser adquirido no passado e que não foi bem resolvido, e que por isso ele se transformou numa neurose, que é o que está trazendo o paciente para a análise, né? Então, ele vai repetir ali, ao vivo com o analista, esse pedaço do seu passado que ficou mal resolvido e está causando prejuízos a ele, sintomas graves, por exemplo, né? Então, um exemplo, para ficar mais claro, uma paciente de 35 anos, ao iniciar uma sessão de análise, a sessão se inicia com alguns minutos de atraso, 2 ou 3, porque o analista se demorou um pouquinho mais para encerrar a sessão anterior com uma outra paciente. Essa paciente, então, entra na sala reclamando daquele absurdo, daquele atraso. Como é que você foi atrasar dessa maneira, né? Eu acho que você tem muito mais preferência pela sua paciente anterior do que por mim. E, enfim, uma série de acusações e de agressões que seriam mais normais de uma criança pequena, e não num adulto de 35 anos, né? E, no decorrer da análise, com o tempo,
a paciente lembrou-se que quando ela era pequena, o pai, quando ela tinha por volta de 5 anos, o pai tinha o hábito de dar um beijo de boa noite nela antes de dormir. Mas que antes de dar o beijo de boa noite dela, passava no berço da irmã mais nova, de 3 anos. E ali se demorava um pouco. E ela ouvindo todos os sinais daquela relação afetiva do pai com a irmã. Então, quando o pai vinha finalmente dar o beijo nela, ela já estava transtornada, revoltadíssima com o pai, se sentindo preterida. E essa, vamos dizer, constelação de efeitos de um ciúme, vamos dizer, doentio que ela tinha, se manifestava em todas as suas relações pessoais. E, portanto, também na relação analítica, né? Então, a função da análise para o Freud seria transformar essa repetição na transferência numa recordação. Então, o fato dela ter se recordado de que isso acontecia na infância dela já seria considerado pelo Freud um fator de cura, né? Isso depois, com o tempo, veio mudando. Então, essa primeira concepção de análise, que ainda vigora, ela não foi abolida totalmente, né? Que seria assim: há um analista que analisa um paciente. É como se há um investigador que investiga algum mistério. E ao revelar esse mistério do sintoma do paciente, e o paciente se recordar, ele pode começar a se curar, né? O que o Freud percebeu quando ele se defrontou com a transferência, percebeu e teve a sensação que aquilo ia atrapalhar muito o objetivo de fazer o paciente recordar o trauma do seu passado, né? E, na verdade, depois ele percebeu que, pelo contrário, o fato dele repetir aquilo na transferência fazia com que o passado viesse ao vivo à relação analítica, entrasse ao vivo na sala de análise. Então, ele podia viver aquela experiência ao vivo com o paciente. E essa relação afetiva do analista, do paciente para o analista, com o tempo, se revelou também que ela provocava no analista uma reação, né? Que chama-se contratransferência. Quer dizer, o analista é afetado por aquilo que o paciente transfere para ele, né? Então, vamos imaginar, nesse exemplo que eu dei, que o analista fosse casado com uma mulher muito ciumenta também. Então, na hora que o paciente manifesta o ciúme em relação a ele, desperta todas essas coisas que também não estão tão bem resolvidas no analista. Então, isso pode fazer com que ele faça interpretações meio que no sentido de se vingar da esposa dele, mas através da paciência. Percebe? E ele não tem consciência daquilo. Então, passou a ser uma tarefa também do analista ter consciência do que acontece com ele na hora que ele está recebendo uma manifestação afetiva da paciente, né? Então, veja, é uma manifestação de afetos profundos, né? Que estabelece uma relação afetiva entre os dois, né? E é no âmbito dessa relação afetiva que se desenvolve o processo analítico, né? Então, o Freud, enquanto não considerava devidamente a importância da contratransferência, ele dizia que o paciente neurótico chega no consultório e aos pouquinhos vai fazendo uma neurose de transferência, né? E é dessa neurose de transferência que caberia curar o paciente, né? Agora, colocando na jogada também a contratransferência, nós podemos dizer que o que se estabelece é uma neurose de transferência contra transferência. Quer dizer, envolve os dois.
né? O analista não é mais aquele pesquisador isento, ele está presente no campo transferencial, contratransferencial, com todos os seus problemas mentais, com tudo o que tiver de positivo e de negativo na sua vida mental, naquele específico momento, com aquele específico paciente, né? Então, isso trouxe uma mudança radical para a maneira como a psicanálise, como o tratamento analítico é considerado, né? E deixa eu ver o que mais que tem aqui. Então, a transferência e a contratransferência, elas se transformam quase que, vamos dizer assim, num caso, né? A gente fala um caso, é um caso que o analista tem com o paciente. Ele vai ter que, né? E a cura deixa de ser a cura da neurose do paciente para ser uma cura que ocorre na transferência contra transferência, né? Ocorre na dupla, né? Ou seja, agora eu já estou falando de uma tendência da psicanálise contemporânea. É assim que se pensa predominantemente hoje, né? Então, é muito importante para o analista levar em consideração o que acontece com ele a cada momento. Vou dar um exemplo também aqui para situar, tornar isso mais claro. Por exemplo, um paciente com características paranoicas, persecutórias, né? E que ele marca uma primeira entrevista com o analista. Ele marca, mas depois ele desmarca, o analista remarca, ele desmarca de novo, né? Até que um dia ele vai. Um dia ele vai. Ele vai, mas chega atrasado, né, para aquele encontro, né? E quando ele entra na sala, ele examina cada detalhe da sala, olha a posição das coisas e pede para o analista se ele pode sentar perto da porta, o paciente, né, ficar perto da porta, e se o analista pode deixar a porta destrancada, né? Quer dizer, ou seja, ele já cria uma rota de fuga para ele ali, ao entrar na sala, né? E o analista concorda, né? O analista concorda. E aí começa uma entrevista difícil, né? Onde se fala muito pouco, né? E esse medo, esse pânico do paciente, como é que repercute no analista? O analista, primeiro, percebe que ele está olhando para o bolso do paciente para ver se tem algum volume a mais ali, que podia ser um revólver. Ele começa também a ter um medo danado ali, né? Lembra de analistas que foram mortos para os pacientes e de outros pacientes difíceis que ele atendeu, né? Mas ele consegue se segurar. Ele não faz nada, né? Ele fica observando e a conversa fica aquela conversa arrastada, difícil, que é mais importante pelo que não foi dito do que pelo que foi dito, né? E, finalmente, o paciente também pede para encerrar aquele encontro antes da hora prevista, né? O analista, que alívio, esse não volta mais, né? Aí, mas o paciente, antes de sair, fala, o senhor pode marcar o nosso próximo encontro? Aí ele fica surpreso com aquilo até, né? Mas marca, né? E depois, é claro, ele vai elaborar, né, tudo isso na cabeça dele. E, assim, enfim, o segundo encontro houve, a análise está prosseguindo e o paciente vem melhorando, né? Mas, em termos de transferência, o que nós podemos pensar? Quer dizer, esse paciente transferiu para o analista personagens do seu mundo interno, do seu passado, que não foram adequados na infância do paciente, né?
que criaram um trauma tremendo no paciente, talvez por não atender aquele bebê que ele foi, depois a criança, a partir das necessidades dela, mas sim a partir da necessidade da neurose ou da psicose do pai, da mãe, né? Às vezes acontecem coisas na vida também que não... Por exemplo, uma mãe que teve uma depressão pós-parto, uma psicose pós-parto, aquela pessoa já vai começar a vida, a não ser que tenha alguém que possa exercer a função maternal no lugar da mãe, né? Ela já vai começar traumatizada. Ela já vai começar com o sentimento de que aquela vida não é para ela, né? Enfim, tem coisas gravíssimas aí acontecendo, né? Ou a mãe que... Bom, são várias as possibilidades de comportamentos do ambiente que a criança vive que ocasionaram aquele estado paranoico de personalidade dessa pessoa. E então, por exemplo, só para depois fundamentar o que eu venho dizer depois, vamos imaginar que era uma mãe que acordava a criança para dar mamar, dava aquilo mecânica, tem que ser de 3 em 3 horas. Ela não deixava a criança mamar na hora que ela tinha fome, né? Porque a mamada é uma coisa, na verdade, muito simples, teoricamente, né? Ela começa na hora que a fome aparece e acaba na hora que a fome passa. Mas só que, às vezes, faltou combinar com a mãe, né, isso, né? Que a mãe também pode começar a mamada na hora que ela quer, depois interromper precocemente, a pretexto do bebê não ficar muito guloso, né? Então, ela não atende a criança a partir das necessidades dela, mas sim a partir dos traumas da própria mãe. E assim uma série de outras coisas. Eu estou falando da mamada porque é a coisa mais fácil da gente entender, assim, no sentido de que a mamada é um processo do bebê que a mãe facilita, que a mãe, né, possibilita que tenha um começo, um meio e um fim, de acordo com a necessidade da criança. Então, no caso desse paciente, o que ele estava fazendo? Primeiro, ele marcou a primeira entrevista na hora que ele quis. Ele adiou 2 vezes, depois marcou, né? Ele iniciou também na hora que ele quis, ele chegou atrasado, né? Terminou na hora que ele quis, né? Ou seja, e foi do jeito que ele quis, ele sentou perto da porta e tal. Nós podemos imaginar que ele estava testando o analista, inconscientemente também, para ver se ele podia confiar naquele analista, no sentido dele não repetir os mesmos acontecimentos que na infância dele o traumatizaram tão gravemente, né? Então, ou seja, o analista deixar que o ritmo e o rumo da análise seja ditado pelo paciente, né? Ele tem que cuidar da contratransferência dele para possibilitar que a análise, embora seja uma coisa entre dois, né, mas que ela seja um processo do paciente. Como a vida, né, nossa, é tão importante que a nossa vida seja um processo nosso, que a gente possa, na vida, realizar o nosso potencial de ser, né, o que não é tão simples assim de acontecer. Então, esse analista teve a capacidade de agir dessa maneira que eu estou dizendo. E assim o paciente desenvolveu uma esperança, ainda que tênue, que dessa vez ele tinha encontrado alguém que era capaz de entender o que ele precisava de fato, né, para curar os seus traumas e poder tentar ser ele mesmo, né?
Então, vejam o salto que houve, né, entre aquela ideia que o campo freudiano estabeleceu desde o começo, de que havia um analista que analisava um paciente, que era uma coisa de né, de um cientista que examina um objeto que ele está tentando entender, né? Agora se tornou coisa de dois, né? Dois em que um deles, que é o analista, procura observar o que está acontecendo com o paciente, o que está acontecendo com ele, e depois tem calma suficiente para saber o que ele vai fazer com aquilo que ele observou, né? Então, assim, nesse sentido, a interpretação deixou de ocupar o papel preponderante na análise. Não é a única coisa importante. Ela continua sendo importante, mas tem também uma coisa que um autor como o Winnicott chama de manejo. Tudo isso que o analista fez, que eu descrevi, chama-se manejo. Ele não fez uma interpretação, não fez uma formulação, mas ele foi de encontro à necessidade do paciente, né, naquele momento. Então, e essa importância da mente do analista no processo analítico, quem trouxe isso bem a claro foi o Bion, né? Isso de que a mente do analista entra no campo. Campo é outra palavra que se dá para tudo isso que eu estou relatando. O campo analítico, aquele ambiente que os dois criam a cada sessão e que vai determinando os rumos daquela análise, né? Então, essa foi a grande contribuição do Bion, né? A importância que a mente do analista tem com suas disfunções e com todo o peso da sua vida mental atual, naquele momento que as coisas estão ocorrendo, né? Uma metáfora também que um autor que eu gosto muito, que é o Antonino Ferro, usa, ele fala que usando o modelo mãe-bebê, né? Por exemplo, um bebê chora, esperneia. A mãe não sabe o que é aquilo, se é dor, se é fome, se é irritação, né? Mas ela sente só que ele está desesperado para ser atendido. Mas, idealmente, ela não se desespera. Ela pega, acolhe, né? E dá um espaço para a intuição materna dela definir o que está acontecendo. Acho que ele está com fome, então vou dar o peito, vou dar, né? Essas coisas que as mães fazem, que às vezes é uma coisa misteriosa para nós, né? Por exemplo, um bebê está no berço chorando, tal. A mãe vai lá, dá uma ajeitadinha nele, ele para de chorar. Se a gente perguntar, por que a senhora fez? Não sei. Eu sei que eu tinha que fazer isso, né? Então, vamos dizer, o equivalente a isso seria a mente intuitiva do analista, mas de um analista psicanalisticamente treinado e desenvolvido, né? Então, uma outra expressão que o Bion trouxe para falar da mente é continente. Quer dizer, a nossa cabeça é um continente, né? E que esse continente pode ter conteúdos, que são as coisas que estão dentro da nossa mente. Nossos sentimentos, nossas emoções, nossos sonhos, fantasias e tudo isso, né? E, assim, o conteúdo, por exemplo, quando um analista está falando, a palavra dele está entrando pelo ouvido do paciente, dentro do continente do paciente, né? Agora, o efeito que isso vai causar é que é a questão, né? Então, o Bion dá um exemplo, né, por exemplo, de um paciente dele que ele fez uma interpretação perfeita, que tinha tudo aquilo que o Freud falava que tinha numa interpretação.
tinha o desejo inconsciente, tinha a punição do superego contra aquele desejo, tudo isso estava presente lá. Né? Então era para ser um sucesso, só que foi um fracasso. Porque ele falou, porque eu fiz uma interpretação 10 anos antes da hora, né? O paciente não estava preparado para receber aquela interpretação, né? Então ele compara, né? Pegando, por exemplo, esse microfone aqui, né? Assim, se eu tentar enfiar uma caneta Bic nesse copo, tudo bem, cabe, né? Se eu tentar enfiar o microfone, vai estilhaçar o copo, né? Ou seja, na hora que ele fez uma interpretação fora de hora, arrebentou o continente, criou um desespero no paciente, é uma coisa totalmente desproposital. Então, o Ferro, ele compara essa questão do continente contido, da mãe, por exemplo, que amansa a dor do bebê, dando um sentido para ela, né? E com o cozinhar. Por exemplo, a gente, para comer um alimento que não precisa ser cozido, é fácil, a gente come. Para comer um outro que é duro lá, que precisa botar na panela, torná-lo mastigável, né? E depois, de preferência, fazer um prato bem ajeitado, bonitinho, para depois oferecer para o paciente, né? No caso. Quer dizer, nesse sentido, né, o ideal é oferecer ao paciente alguma interpretação que ele possa receber como um estímulo para o amadurecimento dele, e não como motivo de perseguição, né? Então, é nesse sentido que o Ferro diz que quando o analista cozinha com as panelas sujas, o paciente vai ter uma indigestão. Então, uma outra dica que ele dá é para a gente, assim, quando faz uma interpretação ou uma colocação, observar a resposta do paciente, que vem na próxima fala do paciente, né? Então, nesse sentido, ele falou alguma coisa que o paciente não estava preparado para ouvir, aí o paciente fala, sabe, ontem eu fui na casa da minha tia, ela me convidou para almoçar, ela me serviu uma sopa, mas estava tão ruim que depois eu vomitei tudo. Então, o que ele está dizendo para o analista? Olha, o que você falou, eu só posso vomitar, não serve para nada, né? Então, com isso, o analista, percebendo isso, ele corrige, por exemplo, o ritmo das interpretações, ele vai modulando para poder obter, né, alguma transformação que seja promotora de desenvolvimento no paciente, e não criar resistências desnecessárias no paciente, né? O próprio Ferro dá um exemplo dele, da primeira sessão de uma análise que ele fez quando ele tinha 12 anos de idade. Então, ele diz que chegou para o atendimento e se sentou, se deitou no divã já, e o analista atrás. Aí, ele conta para um analista um sonho que ele tinha tido na noite anterior a essa sessão, né, esse primeiro encontro. E ele falou que no sonho ele estava deitado na caminha dele e atrás dele tinha um lobo de óculos, e o analista usava óculos, né? Aí, se fosse um analista kleiniano dos primeiros tempos, já ia interpretar aquilo lá, para você sou o lobo mau, eu sou a maldade que você tem dentro de você. Ele falou, se ele tivesse feito alguma coisa desse tipo, eu tinha sumido, nunca mais tinha aparecido lá. O que o analista fez? Ele falou, é terrível mesmo, né, para uma criança estar sendo deitado com um lobo atrás dela. Essa foi a fala do analista. Não interpretou nada, né? Mas isso que ele fez, o Bion chama de ressonância afetiva. Ele entrou em sintonia afetiva com o que o paciente estava falando, do discurso, né, latente, do manifesto dele. Não houve interpretação.
Aí, qual foi a resposta do ferro, né? O menino ferro? Ele falou, olha, mas pensando bem, sabe que no sonho, aquele lugar parecia mais a sala da casa da minha tia. Uma tia que eu tenho que usa óculos, né? E que eu vou lá aprender francês com ela, né? Ou seja, houve uma transformação no mundo interno, onde o lobo mau, que podia comê-lo, virou uma tia de óculos que ensina uma outra língua, né? E, na verdade, ele estava lá, vamos dizer assim, com o analista para aprender uma língua nova, que é a língua do inconsciente, né? Então, a partir disso, observações como essas, o ferro, usando o modelo do Bion, passou a dizer que o que promove transformações mesmo são essas experiências de sintonia afetiva que o paciente vai, né, tendo na análise com um analista que está capaz de compreender o que está acontecendo, né, ou de, se não está compreendendo, também não se precipitar, né, porque a gente precisa entender uma coisa, né, que há um risco de nós usarmos as nossas teorias como armas de defesa, né? Por exemplo, o analista que não suporta, não está entendendo o que está acontecendo. Aí ele tasca uma interpretação, que pode até ter sentido, mas não tem a ver com exatamente o que está acontecendo lá, né? Então, uma interpretação fora da hora, fora do amadurecimento dela, né? Porque a gente pode perceber uma coisa e esperar um tempo para que aquilo seja amadurecido e o paciente possa ouvir como uma coisa que vai auxiliá-lo, e não como uma invasão do ambiente, né? Então, o importante, né, é que, ou melhor, o que determina os rumos de uma análise mesmo, é o que acontece entre as mentes do paciente e do analisando, do analista e do analisando, né? Esse modelo de funcionamento mental do analista é que vai sendo incorporado pelo paciente. O paciente se identifica com o analista, com a maneira como o analista age, né? Então, o objetivo da análise deixa de ser você ter cada vez mais conteúdos que você conheça dentro de você, mas sim o desenvolvimento de qualidades psíquicas, como, por exemplo, paciência, né? Suportar não saber, que o Bion chama de capacidade negativa. O paciente está falando, eu não estou entendendo nada, né? Mas vamos em frente, né? Isso até aconteceu comigo, assim, foi uma coisa que tinha uma paciente com um diagnóstico mais fronteiriço, né, entre psicose e neurose grave, e ela vindo, conversando comigo, ela falava uma linguagem em que ela nem usava o pronome na primeira pessoa, difícil de entender, e eu não estava entendendo nada, né? E ela estava melhorando, né? Aí, e eu me sentindo culpado, porque naquela época, o que eu tinha aprendido é que a missão do analista é interpretar, na transferência ainda, né? E eu não vinha nenhuma ideia para interpretar, não sabia o que estava acontecendo. Até que um dia veio, eu falei, opa, finalmente eu vou ser analista, né? Aí fiz a interpretação. Ela virou para trás, você está ficando louco, minha cabeça vai explodir, você parece minha mãe que não entendia nada. Então, mas, felizmente, ela não me abandonou por isso, né?
Então, enquanto eu não estava entendendo nada, eu estava aguentando. Não tinha falado nenhuma bobagem assim. Essa foi a primeira que eu falei. E eu não tinha tido contato com essas teorias ainda, do Bion, do ferro e tal, né? Então, mas foi um exemplo de uma interpretação feita fora de hora, né? Fora do amadurecimento do paciente, né? Muito prematuro, né? Uma coisa indigesta, né? Que produziu, literalmente, ela teve uma sensação que a cabeça dela estava explodindo, né? Não era uma metáfora que ela estava usando, ela estava tendo essa sensação mesmo, né? Bom, mas deixa eu ver o que eu... Então, gente, né? Quanto tempo? Quanto? 5 minutos? Bom, se quiser também... Pode continuar. Então, a gente passa a observar coisas, né, que, vamos dizer, entram na análise a partir de algo que a gente falou, né? Então, a próxima... Por isso que o Bion falava que o paciente é o melhor amigo do analista, porque ele vai sempre mostrar, né, como é que está a cabeça do analista naquele preciso momento que está acontecendo, né? Então, assim, por exemplo, se uma paciente, de repente, o analista faz uma colocação e a paciente diz, sabe, meu noivo anda tão distraído, parece que ele não está nem aí comigo, né? Quer dizer, é uma tentação para você fazer uma interpretação. Você está se sentindo rejeitada por mim, que eu não sou um bom amante analítico aqui, qualquer coisa assim, né? Ele fala, não, mas o melhor é a gente ter assim, a humildade de poder pensar que ela está falando uma verdade, que a gente está distraído mesmo, né? Que a gente não está prestando a devida atenção. E não tem medo de dizer isso para o paciente. Poder dizer, de fato, eu dei uma viajada aqui, você percebeu isso, né? Porque, assim, o paciente passa a confiar nele também, né? Nas percepções dele. Porque se eu não assumo a responsabilidade pela minha distração, eu estou chamando o paciente de louco, né? Você está deformando o próprio aparelho perceptivo emocional do paciente, né? E então, assim, isso acontece também, isso é uma contribuição do Winnicott que eu vou dizer agora, né? Que na análise tradicional, quer dizer, a obrigação do paciente é fazer associação livre. Você sabe o que é isso, né? Falar, sem censura, sem pensar se o que ele está falando está correto, está absurdo, está feio, está errado, né? Mas isso é colocado quase como um dever, né? E aí o paciente, às vezes, para ser o bonzinho, ele se força a falar, mesmo que ele esteja com vontade de ficar quieto, né? Então, o Winnicott diz assim, que a gente precisa respeitar, né, o silêncio do paciente, né, porque pode ser que seja o silêncio necessário, onde ele está se conectando com uma parte dele, e o Winnicott chama até de uma parte sagrada, uma parte que é incomunicável, que a gente não consegue nem comunicar para a gente mesmo, né? O núcleo mesmo do nosso ser, né? Então, e às vezes é paciente que já veio de outras análises, de outras terapias, veio formatadinho para fazer a associação livre. Então a gente tem que descondicionar o paciente para ele perceber que, na verdade, ele está ali não para cumprir uma obrigação, ele está ali para viver uma experiência de contato humano, aonde, né, ele vai
falar a partir de algum movimento espontâneo que surja dele, de dentro dele, que aí ele vai ser verdadeiro daquele momento, que ele não vai estar falando só para agradar o analista, né? Bom, eu acho que está bom, né? Está muito interessante a palestra e eu sei que a gente quer mais. Mas a gente tem um combinado aqui, eu e o Zé Carlos, de que ele também quer a participação de vocês para ele ter um retorno da assimilação do que ele está trazendo. E ele vai continuar expondo através de perguntas que vocês tenham a apresentar. Então, nesse momento, está aberto as perguntas. Quero lembrar quem está em casa que pode enviar a pergunta pelo QR Code, que vai ter alguém recolhendo e trazendo aqui à mesa. E aqui no auditório tem alguns colegas com microfone às mãos. Peço que façam a pergunta no microfone, porque tem uma transmissão online, para as pessoas em casa poderem ouvir e acompanhar. Então, está aberto. Quem quiser apresentar, pode apresentar. Liga o microfone, dá uma adiantada, por favor. Ouça o meu aqui. Olá. Oi, eu estou começando agora na psicanálise, então, para mim, é bem novo tudo. A estudar, eu estudo aqui no Cefas Online. Eu queria tirar uma dúvida. No comecinho, você disse que o bebê, como um exemplo, o bebê ele pode ter um trauma, por exemplo, a mãe não dá o peito na hora que ele tem a fome, sem forçar em alguns momentos de dar o leite. Esse trauma do bebê, ele pode vir de alguma ausência do pai também, ou só da parte materna? Por causa da relação, né? Mãe e filho, de toque, essas coisas. Ou pode ser alguma falta de pai também? É interessante a pergunta, porque o Winnicott, né, que ele traz um conceito de ambiente, né? Então, é um ambiente, ele até chama de mãe ambiente, porque no começo o bebê não se distingue do ambiente, ele está misturado com o ambiente, ele está espalhado, né? Agora, esse ambiente ele é representado principalmente pela mãe, só que a mãe está sendo bancada pelo entorno dela, pelo pai, né? Pela família, para que ela possa fazer o que mais lhe interessa naquele momento, que é se dedicar quase que exclusivamente ao bebê, até ele começar também a dar sinais que está na hora de mudar um pouco alguma coisa, né? Então, o pai entra com essa função de mantenedor do ambiente, e mesmo quando ele, vamos dizer, pode ser um pai que também faz maternagem, né? Ele troca a fralda, ele às vezes dá mamadeira e tal, né? Mas para a criança, na verdade, aquele pai é uma extensão da mãe. Ele não é ainda um ente próprio, separado da mãe, separado dele, né? Tá? Mas, sem dúvida, é fundamental, né? O pai, o ambiente. Eu diria até que hoje a gente pensa não no pai como uma pessoa específica, apenas isso, né? Mas como alguém fazendo função paterna, função de dar sustentação para que a mãe possa ser mãe naquele momento específico, né? Tá? Obrigada. Alguém mais? Ali, por favor. José Carlos, eu estou há pouco tempo, né, alguns anos na área clínica,
E na análise, como você trouxe, né, sobre o silêncio do paciente, o quanto é importante o analista respeitar. Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o suportar do analista o silêncio do paciente. Né? Porque no começo você se depara com aquele silêncio e muitas vezes eu me perguntei, e agora? Eu tenho que falar alguma coisa? Fico quieta? Não? Introduzo algo? Então, gostaria que você nos ajudasse, contribuísse um pouquinho para esse suportar nosso. Sim, Isso que o que o Bion chama de capacidade negativa, né? Suportar não está sabendo o que está acontecendo para não se sentir impulsionado a fazer uma coisa que só para fazer, né? Agora, o silêncio, ele pode também ser resistencial, uma dificuldade do paciente. Então, a gente observa, né, mais, para até poder, por exemplo, perceber na comunicação gestual do paciente, né, o jeito que ele está, né? Se ele está no divã, mas vamos até o pé, né? Se ele está assim, quer dizer que ele está tenso, ele não está relaxado, né? Nesse silêncio, onde ele está recolhido nele mesmo, né? A gente precisa, interessante, é um paradoxo isso, mas perceber que naquele momento ele está nos comunicando que ele não está se comunicando, né? É mais ou menos como uma criança que está brincando, a mãe está do lado, né? E ele está totalmente concentrado na brincadeira, né? Mas ele sabe que tem alguém do lado que a hora que ele precisar ele vai recorrer, né? Então esse silêncio na presença de alguém, né? É uma solidão na presença, né? Então, vamos dizer, a gente pode, né, com paciência ir percebendo essas diferenças, né? Então a gente percebe quando tem uma tensão, quando tem uma qualquer coisa, né, que revele que aqueles, por exemplo, uma pessoa que está, esse paciente que eu descrevi, que chegou todo perseguido no consultório e que estava em silêncio, ele ficava em silêncio o tempo todo, mas ele estava olhando para cá, olhando para lá, olhando cada detalhe, como alguém que está alerta para um perigo iminente, né? Então é um silêncio também de outra natureza, né? Então, quando eu disse de que o que entra bastante é o desenvolver qualidades psíquicas, é isso. Uma delas é essa, das mais importantes. A paciência, né? Assim, também, né? Além da capacidade negativa, né, desenvolver em nós a confiança de que algo vai acontecer que vai te dar o caminho. Não precisa ter pressa, né? Se você estiver no campo analítico, com paciência para aguardar que as coisas acontecem, elas acontecerão, né? O importante é a gente ter, com o treinamento, a gente vai tendo mais essa paciência, né? Se o paciente está indo, é porque ele está acreditando em alguma coisa, né? Senão ele não vem, né? Então a gente precisa, né, pegar essa fé que ele está demonstrando, embora com todas as ressalvas que ele tiver o direito de ter também, a gente perceber isso e, então vamos em frente, né? E esperar que aconteça. Às vezes vem o que o Bion chama de reverie, né? Essa palavra, que é uma imagem que surge na tua mente naquele momento e que diagnostica o que está acontecendo no campo naquele momento, né? Então, vamos dizer que você poderia ter uma imagem como essa que eu falei. Lembrar de uma criança brincando ao teu lado, tranquila ali, né, sabendo que você está ali, né? Então, isso é algo que eu chamo de uma
intuição psicanaliticamente treinada, né? Tá? Zé Carlos, está chegando pergunta aqui online, então vou apresentar uma primeira. Considerando que, por vezes, o psicanalista, o paciente procura o analista condicionado por vontade de outra pessoa, em que medida é possível que, no processo de análise, o paciente adquira uma real vontade de fazer análise? Bom, a gente precisaria realmente, vamos dizer, a análise tem que ser em nome próprio, né? Não em nome de um terceiro. Eu acho que pode até acontecer, né? Que ele estando lá, mesmo que de repente ele descubra alguma coisa que legitime aquilo como um lugar onde possa ocorrer um processo dele, né, com o analista. Mas não é um bom começo, com certeza não, né? Análise por obrigação. Isso acontece muitas vezes no serviço público, né? A pessoa é indicada por um juiz para fazer análise. Aí já começa mal o negócio, né? Então, mas esse juiz pode ser a mãe severa ali, que está obrigando, está impondo, né? Às vezes é buscar alternativas, né, para isso, né? Vamos imaginar que uma pessoa está recebendo uma exigência do parceiro ou da parceira para fazer análise, senão eu não continuo casado, não continuo com você. Aí é considerar, será que não é o casamento que está precisando de análise, né? Poder questionar isso, às vezes, com a pessoa, né? E aí tem meios de lidar também com isso, né? Porque a pessoa pode... aí sim, né? Se você faz uma proposta dessa, aí a pessoa que está querendo induzir o outro a fazer análise, ela pode dizer que ela não tem motivo para fazer análise, o outro que está precisando, né? Aí a gente pode falar, mas será que então você não vem, pelo menos em nome dele, você que está querendo, por um tempo, pelo menos, para ver, né, se depois ele engata sozinho na análise? Quer dizer, porque a gente já vai percebendo que tem alguma coisa ali, da parte de quem está querendo impor, né, que faz parte de uma relação supostamente importante na vida daquela pessoa. E essa dupla pode ser também uma dupla mãe-filho, pode ser, né? Tem análises de duplas, né? Em que você começa com uma análise de dupla e que depois pode se transformar numa análise individual, né? Aliás, terapia de casal, muitas vezes, é isso, é o caminho para uma análise pessoal, né? Tá certo. Okay. Vou partir para uma próxima pergunta aqui, para empatar com o auditório. Gostaria que o professor falasse um pouco mais sobre o silêncio do analisando e das dificuldades do analista com relação à contratransferência. Isso já foi a pergunta dela, né? O que mais que poderia ser acrescentado ao que já foi dito? Vamos dizer, eu dei o meu próprio exemplo, né? Como eu estava, eu não conseguia o que falar, o meu silêncio também, né? Que era um silêncio de quem estava se sentindo impotente como analista, né? Então, o silêncio do paciente também pode induzir num analista muito inseguro consigo mesmo, com a sua capacidade analítica, né, dele atribuir aquilo a alguma falha dele, né? Então ele precisa se observar para perceber o incômodo que a sua autocrítica está produzindo nele naquele momento, né? E lidar com isso, né? Por exemplo, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou aqui, combinei, ele veio, estamos aqui os dois, tal.
Por que eu preciso me sentir culpado? Ou seja, ele vai fazendo a autoobservação para poder se colocar numa condição psíquica mais disponível ao paciente, né? Porque essa insegurança dele está presente no campo e interfere com o campo, né? O paciente pode perceber também essa insegurança dele, né? Então, isso, quer dizer, nesse modelo que eu estou falando de análise, de concepção da análise, tudo o que acontece com um afeta o outro, né, imediatamente, né? Então, se ele puder se responsabilizar pelo desconforto que ele está sentindo e ter paciência para aguardar o que acontece, ele está, né, essa paciência está entrando no campo também, está sendo agora uma qualidade do campo, né? Tá? Só um minutinho, por favor. Usa o microfone, mas tem alguém na espera dele. Ela está primeiro lá. Tá, só um minutinho. Quando for, você usa o microfone, por favor. Se a senhora quiser continuar o mesmo assunto, não tem problema. Eu ia mudar de assunto mesmo, mas vou deixar minha pergunta para depois, então. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o melhor momento de dar a sua interpretação para o paciente. Você disse que é comum dar uma interpretação e não ser o momento correto. E eu queria ouvir um pouquinho mais sobre dicas ou formas de interpretar o paciente para saber o melhor momento de fazer uma intervenção ou uma fala para ele. José. Antes de você responder, eu só quero alertar que nós temos mais 5 minutos aqui. Então, se puder, tanto na resposta quanto na próxima colocação, ser um pouco mais sintético, porque a gente precisa realmente administrar esse horário, tá bom? Bom, vou procurar ser sintético, então. Assim, o Freud já dizia isso, que o momento da interpretação de transferência é quando o paciente já está chegando naquilo que está recalcado, né? Ele já está quase sabendo por si mesmo. Então, ele funciona como o obstetra, que não faz o parto, ele só segura a criança, né? E outros autores também falam na mesma linha, né? Que o melhor é deixar o paciente descobrir por si mesmo. Porque quando o paciente descobre por si mesmo, aquilo faz muito mais sentido, tem muito mais efeito de crescimento mental para ele. O Winnicott falou que ele, assim, hoje eu me arrependo de quantos pacientes eu prejudiquei só por querer parecer inteligente. Ou seja, não deixando o paciente chegar ao ponto de descobrir por si mesmo. Ok? Esse é o microfone, por favor. É só contar uma experiência que eu tive recente sobre o silêncio, né? Um paciente até um mês atrás, e já fazia 1 ano que ele estava, e ele saiu por problemas pessoais, ele simplesmente, nas 2, 3 primeiras sessões, ele falava, mas ele não falava mais. E eu não tinha continência suficiente para dar conta de 50 minutos de silêncio. De repente, eu fazia uma fala, alguma pergunta, e muito me assustou que, numa semana, ele me falou, olha, eu preciso de outra sessão essa semana. Eu, muito assustada, falei, vamos marcar. Mas era outra sessão para ele ficar em silêncio também. É isso aí. É isso. Uma última pergunta agora, por favor. Zé Carlos, eu queria que você pudesse, se você puder falar um pouquinho sobre o uso do divã, né? Em que momento é indicado o uso do divã? Em que momento é indicado, inclusive online? O divã online, eu não entendi. Tanto presencial como online. Ah, tá. Olha... Bom, deixa eu só fazer um comentário rápido sobre o que ela falou. O que ela falou?
Agora eu esqueci. É que misturou. Não, mas o silêncio, né? Lembrou? Foi sobre o silêncio. Foi sobre o silêncio. Aí, estava faltando o riso aqui. Então, é interessante que o Winnicott falou para um paciente assim: olha, eu não tenho nada para falar para você agora, mas eu vou falar só para você saber que eu estou te ouvindo. Então, é isso. Eu acho que a tua voz foi importante, né? Porque você falou, né? E depois você recuperou a serenidade para suportar o silêncio dele, né? Você agora não esquece a pergunta da Sara. Da Sara, ok, Sara. Então, assim, o divã era preconizado na época do Freud como uma coisa indiscutível, né? Mas, na verdade, como nasceu o uso do divã? Foi de uma forma assim que o Freud disse que ele não aguentava ficar olhando para os pacientes o tempo todo. Aí ele inventou o divã. Mas aí depois perceberam que o divã favorecia a introspecção. Quer dizer, você se desconectava dos estímulos sensoriais e se voltava para dentro, como quando a gente dorme, se desliga do ambiente e começa a sonhar, né? Então começa a ir em direção ao inconsciente. Agora, em relação à análise online, eu ainda não tinha pensado nisso, viu? Não sei dizer, porque muda tanta coisa, né? Primeiro que a gente vê só uma carinha assim, né? Fica, né? Um exemplo nesse contexto, alguns falam em desligar a câmera, por exemplo, para cumprir a função. Bom, sim, o Wagner trouxe uma coisa interessante, né? Quer dizer, o equivalente disso pode ser quando o paciente não aceita fazer com a câmera ligada, né? Se bem que pode acontecer outras coisas, porque a gente não fica sabendo se ele está ali, se ele, né? Até quando a gente dá aula online, né, tem um aluno que desaparece, não sabe se ele foi embora ou não, né? Mas tem cabimento isso, né? De realmente, quando o paciente pede, né? Pode ser que ele esteja usando nesse sentido de favorecer a introspecção, mas pode ser que ele esteja usando no sentido de que ele não quer que a gente veja alguma coisa que está acontecendo lá com ele naquela hora, né? Enfim, é um campo novo ainda para a gente acumular mais experiência para depois fazer formulações assim, né? Mas por enquanto é isso que eu estou podendo falar. Vamos exercer uma flexibilidade aqui para mais uma pergunta, mas eu quero pedir até 30 segundos para a pergunta e 1 minuto para a resposta. Tá ok? Então, quem vai fazer a pergunta pode fazer. Sou eu. Meu nome é Beth, sou aluna aqui do Cefas. Eu queria perguntar sobre a questão da geração da angústia, né, na análise, que é uma coisa que existe, e o termômetro do analista para que essa geração de angústia não se transforme em casos de iatrogenia. Em caso do quê? Em caso de, ele não entendeu? Iatrogenia. Repete. Iatrogenia. Ok. Iatrogenia. Tá. Ou seja, o analista não ser o causador da angústia, né? Eu acho que isso a gente é o que nós falamos o tempo todo aqui, de que maneira o analista pode evitar que a angústia do paciente aumente e não promover a angústia no paciente, né? Então, depende da capacidade receptiva dele, né? De como ele acolhe aquela angústia que o paciente está projetando nele e transforma aquilo em alguma coisa que reduz aquela angústia. Quer dizer, por exemplo, o paciente que está muito angustiado na sala de análise, né? Então, é importante que o analista consiga não se angustiar mais do que o paciente, senão vai entornar o caldo, né? Só dele ficar lá numa posição, uma atitude receptiva, que ele está aceitando que o paciente esteja lá do jeito que ele pode estar naquele momento, né?
ele já está possibilitando que o paciente suporte mais a própria angústia, né? Porque, vamos dizer assim, é muito comum que uma pessoa se angustie no ambiente familiar e quando ela vai buscar auxílio, ela recebe mais angústia, ou acusações, ou imagina, porque para de pensar besteiras, esse tipo de coisa, né? Que só aumenta o desespero, a angústia. Então, eu diria que a receptividade do analista, né? O analista que está presente com toda a força da sua capacidade de estar ali com aquele paciente naquela hora, já deve ser um fator que reduz a angústia, né? Mas pode ser que uma redução mais significativa leve tempo ainda, né? Nesse caso, por exemplo, se o paciente manifestar, por exemplo, vontade de reduzir o tempo da sessão, porque ele não está aguentando muito tempo, concordar com ele, né? Ou seja, a gente acompanhar o paciente, deixar ele ditar o rumo da aventura analítica que ele está vivendo, começando a viver com a gente, né? Então, vamos supor que o paciente aguente uma sessão de 30 minutos, e não de 50, de 1 hora, né? Então, isso tudo demonstra a sensibilidade do analista para com a necessidade do paciente. Isso demonstra sintonia afetiva, que é aquilo que transforma, né? Ok? Ótimo. Então, nós estamos concluindo essa primeira parte do simpósio.